Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Direito em Foco. Voltamos hoje a fazer ao vivo, mas lembrando que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Álcool gel, máscara, estou sozinha no estúdio, as meninas estão em sala separada e o nosso entrevistado de hoje será via Skype. E para dar continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, vou falar hoje com o Dr. Ariovaldo dos Santos. Ele que é advogado e que também apresentador do programa, vai falar sobre os reflexos da pandemia nas pessoas jurídicas. Dr. Ariovaldo, muito bem-vindo, um prazer muito grande em estar aqui no primeiro programa pós nossa quarentena, não é? E falando com o doutor. É um privilégio estar novamente no programa Direito em Foco e retomando aqui as atividades. Há poucas semanas atrás, estávamos planejando os próximos programas, quem seriam os entrevistados, e aí de repente acontece aí a pandemia, a quarentena, tivemos que fazer as interrupções, né, nas gravações, numa atitude muito sensata da TV Grande ABC, e todo mundo recolhido em casa, mas o programa Direito em Foco tem aí a sua obrigação de informar, né, a todos aqueles que já estão acostumados a assistir os nossos programas, e esse programa de retorno vem falar justamente dos reflexos dessa pandemia. E nesse programa especificamente, a senhora fez esse convite para que nós falássemos sobre os reflexos da pandemia nas pessoas jurídicas. Vamos ver como é que a gente consegue colocar esse tema tão complexo, tão amplo, no nosso programa aí em menos de meia hora. Exatamente, eu confesso que já estava morrendo de saudade desse ambiente. Doutor Ariovaldo, sabemos que o mundo, não só o Brasil, não será o mesmo o mesmo Brasil de antes, pós-pandemia. E quais são os principais reflexos que o senhor pode destacar hoje para as pessoas jurídicas? Essa é uma situação que pegou a todos de surpresa. Os empresários, não importa o tamanho da empresa, seja uma microempresa, pequeno porte, grande porte, ela se baseia em planejamento, em fluxo de caixa, né, o plano de negócios, tudo isso é sempre uma visão de futuro. Aí chega um determinado dia, para tudo, fecha tudo e a vida se tornou tudo diferente daquilo que era na véspera. Todo o planejamento ruiu. E isso tem um reflexo econômico imediato, né? As empresas, na grande maioria, pararam de faturar, pararam de ter atividades, mas isso tem um reflexo jurídico também, porque existiam contratos que estavam em andamento, existiam obrigações a serem cumpridas de coisas que já tinham sido elaboradas, já tinham sido executadas anteriormente e que o pagamento aconteceria posteriormente. Durante o período de quarentena, também, que é um período transitório, né? Esse período de calamidade pública ele é transitório, nós não vamos viver a vida toda desse modo, mas nesse período especificamente, há um reflexo nos contratos, nas relações com o fisco, com os empregados, com os fornecedores, com os clientes, entre as empresas, e isso também tem que ter uma resposta jurídica. E por outro lado, doutora Rosi, como eu disse, essa pandemia vai acabar, essa quarentena vai acabar e a vida voltará, não sei o que significa mais normal, mas ela voltará a algo fora de um estado de calamidade pública. E as relações terão que ser retomadas, mas muitas delas nunca mais serão como foram anteriormente. Então, o mundo jurídico teve que se amoldar, está tendo que se amoldar, e todo mundo tendo que aprender no dia a dia. Né? Eu falo de mim, tenho 35 anos, né, de formado, e embora existam todas as previsões para pandemias, para situações, né, de catástrofes e tal, eu acho que o mundo jurídico também não estava totalmente preparado para isso. Mas o importante é que o mundo jurídico está dando as suas respostas. Eu vejo que os legisladores estão acertando e errando, mas estão dando algumas respostas,
E os advogados, a classe dos advogados, tem dado também uma resposta muito adequada, tanto dando sugestões para as mudanças legislativas, como para fins de orientação à sociedade. Eu acho que a advocacia tem dado uma contribuição imprescindível nesse momento. É lógico que existem profissionais de saúde, enfim, vários profissionais que estão dando a sua contribuição. Mas dentro da área jurídica, eu vejo que está sendo muito bem conduzido, principalmente pelos advogados. E respondendo a sua pergunta, doutora Rose Molitor, afetou de uma maneira total. E nós tivemos aqui que fazer uma análise, o mundo jurídico teve que fazer uma análise de como é que ficariam todas essas relações. As relações iniciadas antes da pandemia, durante a pandemia, o que vai acontecer e o que vai acontecer depois. E nós tivemos, assim, algumas respostas em setores específicos. Por exemplo, o fisco deu algumas respostas. O governo federal, por exemplo, fez algumas alterações com relação ao Simples Nacional, por exemplo, fazendo alguma prorrogação para as empresas que são optantes por esse regime tributário. Existiram suspensões de prazos de processos administrativos, enfim, houve uma resposta legislativa que não é abrangente, ela é insuficiente para toda essa necessidade, mas para o aspecto tributário, as empresas tiveram algumas respostas. Então, nesse aspecto, os advogados e os contadores estão tendo um papel excepcional na orientação das melhores alternativas para as empresas. Por outro lado, nas relações trabalhistas, os direitos adquiridos dos empregados, aqueles direitos que já haviam sido adquiridos anteriormente ao início da quarentena, foram totalmente preservados. Então, as férias que tinham sido adquiridas, o funcionário continua com os mesmos direitos, tudo continua da mesma maneira. Existiram algumas exceções, né? Não vou dizer que se perderam direitos, mas alguns direitos foram adaptados para uma situação de excepcionalidade, que é a situação de calamidade pública. Então, antes de adentrarmos na parte trabalhista, me diz uma coisa. Quanto às obrigações contraídas anteriormente, há possibilidade de postergar, de renegociar? O que o senhor acha a respeito? Existe uma situação. Primeiro que o Código Civil não teve nenhum tipo de alteração, né? Mas existe um projeto de lei, a 1179, que já foi aprovado no Senado, agora está na Câmara dos Deputados para aprovação, que pretende relativizar alguns direitos, algumas obrigações, por exemplo, com relação a liminares de ação de despejo, que não seriam cumpridos até o dia 31 de dezembro. Isso ainda está em tramitação, não foi aprovado, mas está em vias de ter uma resposta por parte do Legislativo quanto a essas obrigações. Então, por exemplo, impede a execução de despejo até 31 de dezembro. Diz também que os valores atrasados após o início da pandemia sejam pagos parceladamente. Veja bem, lembrando que o que eu estou dizendo é um projeto de lei. Então, as obrigações hoje existentes, elas continuam ainda, em princípio, tendo que ser honrados nos seus vencimentos. Então, os contratos de locação devem ser pagos, os valores das locações. As compras e vendas, em tese, em princípio, elas devem ser pagas. As excepcionalidades podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, porque isso é o princípio, né, do livre convencimento do juiz diante de circunstâncias. A relativização de algumas obrigações, isso está dentro do nosso sistema jurídico diante de situações de calamidade pública. Só que essa não é a regra geral. As fake news, elas evoluem de uma maneira muito rápida nesses momentos aqui de excepcionalidade. Então, muita gente diz, não precisa mais pagar nada.
e às vezes um julgamento por uma condição excepcional lá no estado do Maranhão, né? Olha, a partir de agora não precisa mais pagar o aluguel, ou então os aluguéis de quem está em shopping center vai pagar pela metade. Não, essa não é a regra. Isso são exceções que foram pontuadas. A legislação ainda determina que as obrigações devam ser cumpridas da forma como foram avançadas. E as partes devem, sim, e isso não é nem um princípio jurídico, acho que isso é um princípio de cidadania, as partes devem sempre, havendo dificuldade, devem se compor. Então, na questão das locações, é óbvio que um estabelecimento comercial que está fechado, não está faturando, de bom senso, né? Bom senso leva a que locador e locatário encontrem uma solução, ou diminuam momentaneamente, ou parte desse valor de aluguel seja pago posteriormente. Enfim, são situações em que a sociedade deve encontrar as melhores soluções. O direito pode auxiliar, mas a sociedade deve encontrar os seus caminhos nesse momento em que todos ainda estão tateando quais são as soluções. Então, respondendo à senhora, doutora Rose Molitor, eu entendo de que as obrigações devem ser cumpridas, em tese. Nas exceções, como isso que eu falei, por exemplo, uma loja de shopping center, ou uma loja cuja atividade foi completamente encerrada, a renegociação tem que acontecer. E não pode haver um abuso. Muitos comércios, por exemplo, estão abertos. E isso não justificaria um pedido de não pagamento de aluguel. Eu vou dar um exemplo, pode não ser o melhor exemplo, mas o que está aberto hoje? Posto de gasolina. O posto de gasolina está lá aberto. Está vendendo menos, é verdade. Mas ele está lá aberto. Será que é o caso ele falar assim para o locador, olha, eu não vou pagar o aluguel aqui porque nós estamos no meio de uma pandemia? Não sei. Uma empresa que está estabelecida e que atende em delivery, e que sempre trabalhou em delivery, nunca trabalhou de portas abertas. Então, são situações que o bom senso deve imperar, tanto para que o locador conceda algum tipo de benefício, e seja para que o locatário que não necessite também não fique utilizando esse argumento, um argumento falso nesse momento. Então, a sociedade deve procurar, eu acho que a judicialização de tudo, ou a tentativa de fazer com que tudo seja resolvido pelo Poder Judiciário, olha, estamos numa pandemia, e esse é um argumento geral para tudo, eu acho que não é o melhor momento. Por isso, quando eu elogiei a advocacia brasileira, um dos motivos é esse. Nós não estamos vendo aventuras. De um modo geral, o Poder Judiciário não está recebendo aquela avalanche que talvez em outros países, talvez em outras épocas, nós tivéssemos no Poder Judiciário, pedindo tudo, não pago mais nada, tem uma pandemia lá fora, uma crise, eu não sei o que vai acontecer, ou comerciantes querendo fazer, comerciantes ou industriais, prestadores de serviço, querendo fazer reserva de capital, não pagando dívidas que possam ser pagas para uma segurança futura. Então, essa questão das relações civis vai ser talvez melhor normatizada pelo projeto de lei 1179, né, de autoria do senador Antônio Anastasia, que já foi aprovado no Senado, e nós vamos ter aí uma normatização. E uma das coisas que está nesse projeto de lei, que não será modificada, é que é o seguinte. Doutor Ariovaldo, vou aproveitar que está interessante o assunto, chamar o intervalo e logo mais o senhor esclarece esse ponto. Você que está aí, permaneça que logo mais informações. Até já. De volta com Direito em Foco e falando hoje com o doutor Ariovaldo dos Santos sobre os reflexos da pandemia nas pessoas jurídicas. E antes do intervalo, o doutor Ariovaldo adentrou num tema bem interessante, falando de um projeto de lei que poderia resolver essas situações aí dos contratos. Doutor Ariovaldo, que pontos o senhor destaca interessante nesse projeto? Um dos principais pontos desse projeto é colocar a situação jurídica dos contratos como algo excepcional para este momento
e depois que terminar a pandemia, como ele ainda gerará alguns reflexos, ele vai se estender até o que está no projeto, até o final do ano de um modo geral. Algumas coisas me parecem um pouco óbvias, mas nem sempre aplicadas, né? Por exemplo, as empresas não podem usar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, né? Imagino que esses princípios nem seriam das pessoas jurídicas mesmo, seriam das pessoas físicas, exceto quando elas forem as consumidoras finais, as destinatárias finais das compra e venda ou da prestação de serviço. Mas nas relações normais de circulação de mercadoria, prestação de serviços para a sua atividade, fim, o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicado. Então, uma empresa que compra lá copinho descartável para servir deixar para os seus funcionários, ela é consumidora final, nesse ponto, por equiparação. Mas quando ela compra um tecido para costurar e vender, fazer lá um determinado produto, uma calça, uma camisa e vender para o terceiro, esta compra do tecido não seria aplicável ao Código de Defesa do Consumidor. E agora o projeto de lei esclarece que não servem essas regras de defesa do consumidor para as empresas. E uma coisa bastante interessante também, que é um divisor de águas, na minha opinião, é que impede a alegação de caso fortuito nas dívidas antigas. Então, uma empresa já tinha uma dívida. Essa dívida, ela ou venceu antes da pandemia, ou venceu durante a pandemia, mas ela já tinha recebido o seu produto, já tinha recebido o seu serviço, então ela não vai poder dizer, eu não vou pagar esta dívida porque houve aqui um caso fortuito, aqui a pandemia, etc., então não pude prever. Então, são reguladores porque é importante entender que quando uma empresa não paga a outra, essa que deixou de receber vai ter dificuldade em pagar as suas dívidas e assim por diante. Esta cadeia precisa continuar. Se ela é interrompida num determinado elo dessa cadeia, a sociedade vai ter problema em toda esta corrente. Então é importante que ela flua da melhor maneira possível. Vão existir problemas, as empresas vão ter que se adaptar, como eu disse, mas elas vão chegar a uma situação de cumprimento das suas obrigações, porque senão viraria o caos jurídico e o caos econômico, que é o que o direito sempre procura evitar. Exatamente. E quais as necessidades e as expectativas legislativas que o senhor entende, no caso das necessidades do empresariado? Os empresários, eles estão tendo agora que se confrontar com uma realidade econômica totalmente inesperada. Como eu disse, os empresários, por menor que eles sejam, eles sempre trabalham com planejamento. Então, o dono da borracharia, ele sabe que ele tem lá um funcionário, tem que pagar água, luz, ele sabe quanto custa mais ou menos, quantos pneus ele tem que arrumar, quantas câmaras ele tem que pneus ele tem que vender, etc. e tal. Então ele tem uma noção lá, esse é o fluxo dele. No momento que algo sai fora do contexto, ele vai se perder, ele não vai conseguir pagar o aluguel, não vai conseguir pagar a conta de energia elétrica, ou o seu funcionário, se ele tiver funcionário e tal. Isso se aplica tanto para o borracheiro da esquina, como para Petrobras. O princípio é sempre o mesmo. Quando surgiu a pandemia, a calamidade pública e as empresas pararam de faturar, houve um rompimento, todo esse planejamento teve que ser revisto. Então, agora, com a legislação, que eu estava falando, não vai dar tempo de a gente falar da legislação trabalhista, né, das alterações que nós tivemos. Mas eu estou falando rápido, eu espero não estar atropelando as palavras, atropelando as ideias, o que seria muito pior. É o nosso tempo que é curto. É curto. A gente sempre reclama com o seu Walter Estevão Júnior de que o tempo do programa Direito em Foco sempre é muito curto. E fica mais uma vez a reclamação para ele sempre se lembrar de que a gente precisa no Direito em Foco de um tempo maior para poder desenvolver as ideias e poder fazer os debates de uma maneira até mais completa. Mas, de qualquer modo, agradecemos o tempo que para o programa e vamos tentar aproveitar. No caso, então, dos trabalhadores, né, da mudança, muitas das alterações emergenciais estão ficando
talvez dentro da cultura empresarial. O home office, por exemplo, o teletrabalho, é uma daquelas que vai fazer muitas empresas repensar. Porque há uma tecnologia hoje que permite que o teletrabalho seja desenvolvido de uma maneira muito eficaz, com um custo menor, com uma qualidade de vida melhor para os empregados. Isso não é uma regra, tem gente que não gosta de fazer home office, que não se adapta no home office e que não tem estrutura dentro da sua casa, pela quantidade de pessoas, pelo tamanho, enfim. Mas vou dar o meu exemplo. Hoje, como estou sendo entrevistado, eu vou me permitir, doutora Rosi Molitor, de dar um exemplo. No nosso escritório, nós temos vários colaboradores e nós adotamos, desde o primeiro momento, o home office. E nós estamos aqui com um caso de sucesso. O home office tem aumentado muito a nossa produtividade, a nossa qualidade de serviço, e talvez nós vamos pensar, juntamente com a minha sócia e com os demais colaboradores, nós vamos repensar talvez aí numa nova forma de atuação. Assim como foi o home office para nós, com certeza as alternativas apresentadas pela nova legislação emergencial talvez venham a se incorporar de uma maneira mais prática no dia a dia e alterem essas visões. Então eu acho que essa pandemia, esse estado de calamidade pública vai dar uma alternativa à sociedade de experimentar novas situações, novas possibilidades, inclusive porque a tecnologia está acompanhando isso de uma maneira muito eficaz para a grande maioria das atividades humanas. A inteligência artificial... E coincidentemente ou não, a reforma trabalhista, ela trouxe, né, ela preveu o trabalho home office. Então, de certa forma, já temos ali meio caminho andado. Mas nós tínhamos a possibilidade, mas agora com a pandemia, as empresas foram obrigadas, foi o nosso caso, o caso do nosso escritório. Nós tínhamos a possibilidade na legislação, depois da reforma trabalhista, nós tínhamos a possibilidade de ter o teletrabalho. Mas nós não implantamos no escritório. Todos os advogados, estagiários, auxiliares jurídicos, chegavam lá, bom dia, boa tarde, como é que está lá o cavão, tomar um café, como é que foi lá o final de semana, e dar um tapinha nas costas, dar um beijinho, dar um abraço e tal. Só que agora, com essa situação, nós somos obrigados a fazer o home office. E aí, perdemos aquele medo de, será que isso vai dar certo? Porque ou fazia isso, ou não trabalhava. Então, quando nós experimentamos, vimos que era viável, que era possível. Então, assim como nós tivemos essa possibilidade, outras empresas, imagino, em outros ramos, poderão fazer uso do teletrabalho de uma maneira mais eficiente. É isso que eu quero dizer, que a legislação possibilitou, desde a reforma trabalhista, até agora, com a medida provisória 927, que elencou lá dentre uma das soluções possíveis, né, as férias, o banco de horas. O banco de horas também é uma alternativa que muitas empresas já utilizavam, mas utilizavam de uma maneira talvez não ainda e de forma integral, não plena. Muitos até porque começavam a querer utilizar o banco de horas quando o empregado ficava devedor, quer dizer, utilizavam o banco de horas para não pagar as horas extras, e não efetivamente para fazer um equilíbrio entre as demandas, as sazonalidades que existiam. Então eu acho que tudo isso veio também para agregar alguma coisa às empresas. E o direito possibilitando, como a senhora muito bem lembrou, desde a reforma trabalhista nós temos o teletrabalho como uma opção e subutilizado pelas empresas. E agora nós temos essas novas tecnologias com o teletrabalho, com as reuniões, que também não é só dentro do trabalho, as relações entre as próprias empresas, as relações entre as empresas e seus clientes, nas novas tecnologias de reuniões, por exemplo. Nós estamos, doutora Rosi, fazendo o nosso programa Direito em Foco, é a primeira vez, né, que um entrevistado não está nos estúdios. Sabe? Até o mesmo Direito em Foco está mudando com uma tecnologia que já estava disponível, né, e nós não a utilizávamos. Então hoje nós temos a possibilidade de, tanto no programa Direito em Foco, como nos nossos escritórios, como em muitos comércios, nós podemos fazer interações, nós podemos fazer vendas, nós podemos fazer contratos de uma maneira
virtual, e isso pode dar novas perspectivas. O mundo será diferente depois dessa pandemia, e em muitos aspectos eu espero que seja para melhor. Pelo menos a gente tem que procurar enxergar o que de melhor essa situação nos oferece, no meio de tantas tragédias, tantas mortes, tantas famílias em sofrimento, tantas famílias separadas, pessoas que se amam e não podem se abraçar, não podem se ver, não podem se encontrar, mas nós temos que tirar de tudo isso o melhor. E do ponto de vista jurídico, eu acho que são essas possibilidades. O comércio também está... Para encerrar, essa pergunta não pode ficar sem resposta. O senhor chegou a fazer um estudo sobre o que os empresários, através da Fiesp, a CISCs, esperam do mundo jurídico. Resume para a gente, rapidinho, só para finalizar. Pois não, vou tentar ser bem breve. A posição dos empresários é de que tudo deve voltar ao normal o mais rapidamente possível, com responsabilidade. Vou até falar do Dr. Moacir Passador, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, um amigo do Direito em Foco, aliás, foi o primeiro entrevistado do programa, há bons tempos atrás. Dr. Moacir Passador, conversei com ele sobre a posição da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul sobre a abertura ou a reabertura do comércio. E ele tem uma visão muito clara, como sempre, de que o comércio deve ser aberto o mais rapidamente possível, com todas as medidas de segurança, seguindo todos os protocolos. Essa é a medida. Esse é o entendimento da Associação Comercial, que é também um reflexo da Fiesp, das demais associações comerciais do Estado de São Paulo, pelo menos, e daquelas que a gente consegue ter algum tipo de contato. Então, a reabertura é necessária para que a economia não tenha um colapso, mas tem que ser algo responsável, feito seguindo todos os protocolos determinados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, enfim, por quem tem conhecimento técnico, científico para dar as orientações. Agora, que o comércio e a indústria querem e anseiam retomar rapidamente as atividades. E isso com respaldo jurídico, e isso nós estamos tendo toda uma estrutura que deve ser respeitada, por isso que cada empresário deve consultar sempre o seu advogado, seu contador, para ter as melhores orientações e saber a hora e como voltar. Muito bem, doutor Ariovaldo. Uma pena, mas o nosso tempo é muito curto, já encerrou. Quero agradecer a sua presença, o estudo que o senhor fez e uma mente sempre brilhante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vocês... Pois não. Eu que agradeço o convite, doutora Rosimba Lito. É sempre um prazer estar no programa Direito em Foco, seja de um lado como entrevistado, ou seja como entrevistador. É verdade. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por sua companhia e até o próximo Direito em Foco. E não se esqueça, se puder, fique em casa. Um abraço.